Bom dia, pessoal. Hoje nós estamos mais um dia tratando aqui sobre direito constitucional nessas aulas online, né? Sejam bem-vindos a todos na turma, essa turma aqui de segundo e terceiro períodos da Unip. E hoje a gente vai dar continuidade ao Poder Legislativo. Vocês viram tanto que o Poder Legislativo ele é grande, tanto que ele tem peculiaridades. E aí, na última aula, a gente começou a tratar das imunidades, né? Nós falamos das imunidades, né? Eu aprofundei muito em um tipo de imunidade material, mas eu falei, olha, isso aqui é formal, já é mais uma questão de direito penal. Eu só vou ler aqui como é que é o procedimento para vocês terem uma mera noção. Bom, passado isso, hoje o que a gente vai tratar é de processo legislativo. Processo legislativo é um tema que não cai em prova, despenca. Qualquer prova que você for fazer na sua vida vai cair processo legislativo. Qualquer coisa que você for discutir vai ter processo legislativo. Vocês não têm noção da quantidade de perguntas, a quantidade de situações que estão propostas todos os dias por conta do processo legislativo, ainda mais nesse período agora de pandemia. Então, toda hora alguém tem algum questionamento para saber se a forma que foi feito foi correto, se foi ou não foi correto a forma que está sendo gerenciada essa questão de criação de leis e normas no nosso ordenamento jurídico. Então, tá. Então, deixa eu já colocar aqui. Peço para vocês, por gentileza, abram para mim o artigo 59 da Constituição. Abram para mim aí no seu material o artigo 59 da Constituição. Se você abrir o seu artigo 59, deixa eu ver se eu compartilho aqui com vocês. Se você abrir o artigo 59, vai estar assim, ó. Olha só o artigo 59. O processo legislativo compreende a elaboração de emendas à Constituição, leis complementares, leis ordinárias, leis delegadas, medidas provisórias, decretos legislativos e resoluções. Leis complementares disporá sobre elaboração, redação, alteração e consolidação das leis. A lei complementar que trata do tema do parágrafo 1, que é a lei complementar 95/98. Então, vamos lá, vamos fazer algumas ponderações em relação a isso. Vou voltar aqui para mim. Então, quando você lê o artigo 59, pessoal, como eu coloquei o artigo 59 para vocês, ele vai elencando quais são as espécies de leis que a gente possui no nosso ordenamento. Ele vai elencando quais são as espécies de leis que possuem nosso ordenamento, de que forma que elas existem aqui. E aí, olha só o que passa no nosso ordenamento jurídico. Aí, quando eu falo espécie de leis, eu estou falando de forma ampla. Porque, por exemplo, emenda constitucional não é lei, né? Medida provisória não é lei, decreto não é lei, como se eu estivesse falando como um gênero. Então, coloquem primeiramente isso na cabeça. Aqui eu falo como sendo lei, como sendo uma norma jurídica emanada pelo chefe pelo legislativo. Então vamos lá, vamos pensar aqui. Nós temos um ordenamento jurídico, o brasileiro ele ama lei. Tudo ele acha que tem que colocar lei. Tudo. Às vezes já tem uma lei que você consegue interpretar ela. Ah, mas isso aí dá muita liberdade para o juiz. Ah, mas isso, mas aquilo. E aí ele quer que seja feita uma lei. Depois vocês podem até perguntar, vocês pegam aula com a Natália. Existe um fenômeno, por exemplo, até lá no direito penal, que eles chamam do direito penal promocional. Depois vocês perguntam, anota isso aí para ela. O que é o direito penal promocional? Apareceu uma coisa na TV, vão criar uma lei. Apareceu um problema, alguma coisa que lá no Jornal Nacional que deu muito auê, vamos criar uma lei. As pessoas no Brasil, a gente tem essa questão, essa tara por criar leis que acham que se criar lei vai resolver todos os problemas. E não é assim. Não é criar lei que vai resolver o problema, mas sim o seu fiel cumprimento.
Então, geralmente, a gente tem que ter essa primeira noção, né? E tomar muito cuidado. A gente vê muito isso. Como, por exemplo, vocês se lembram do caso da Carolina Dickmann, que teve alguns nudes dela que vazaram? E aí, o que eles fizeram? Criaram a Lei Carolina Dickmann. É esse exemplo. Toda vez que via que acontece alguma coisa que dá ibope, eles vão lá e propõem uma lei para, tipo assim, apagar o fogo, para dar essa sensação. Eu não quero saber se tem estrutura para resolver o problema. Eu não quero saber se a delegacia existe equipamento, existe pessoas capacitadas para poder resolver isso. Eu quero saber que eu coloquei uma lei e as pessoas vão falar assim: fiz a minha parte. Tá vendo o problema que a gente tem disso? O perigo que a gente tem nessa situação? Então, a gente tem que tomar muito cuidado para esse tipo de situação. A gente tem que tomar muito, mas muito cuidado com essa tara que a gente tem de criar leis. Igual no direito do consumidor, que eu atuo muito. O direito do consumidor, muitas coisas não precisam criar leis, porque é uma norma muito principiológica, a gente tem princípios básicos e que merece o quê? Interpretação, tanto da doutrina quanto do julgador. Mas não, a gente gosta. Não tem que criar uma lei, tem que deixar claro. A gente só pode fazer alguma coisa mediante lei e tal, aquela coisa. É que nesses dias uma pessoa me ligou, nesse período de pandemia, uma colega me ligou falando assim: Nairon, eu tô com um problema, eu tô querendo utilizar o salão de festas aqui do meu prédio para eu poder fazer academia, porque aqui não tem academia, o salão é mais amplo. E aí eles falaram que pode ser uma área de convivência, eu quero fazer academia, vou levar meu personal lá para fazer academia. E aí eu falei assim, só que primeiro, aí ela, e eu li no regimento interno, não tem nada que me proíbe. Então, se não tem nada que me proíbe, eu posso fazer, não pode? Então, não é bem assim. Não é bem assim. Então, aí eu fui explicando para ela e tal. Aí, então, a gente tem que começar a ter um pouco disso. Mas isso vem um pouco dessa questão do nosso civil law. O que é o civil law? Já devem ter falado com vocês. Algum professor já explicou isso? Da civil law para vocês? Civil law e common law? Civil law é a nossa tradição normativa. Nós temos uma tradição normativa que vem lá da Europa peninsular. Então, nós temos lá de Espanha, Portugal, que pega também um pouco da França. Nós gostamos de leis. Nós achamos que nós resolvemos problemas por meio de lei. Diferente do common law. O common law é o que é utilizado na Inglaterra, que é utilizado nos Estados Unidos, que a gente começa a dar muito valor ao quê? Aos costumes que aquela região tem e também às decisões que já foram proferidas. Vocês assistem, por exemplo, filme aí norte-americano, é sempre assim, ó. Aí o advogado chega, mas ela tem a possibilidade de ser mantida solta, segundo o caso que a gente teve de Kemley Oliveira versus o estado de Ohio. Já viram? Sempre tem uma coisa desse jeito. O povo versus fulano de tal. Toda vez que vocês veem isso. Aí, quando você escuta isso, você vê que eles dão um privilégio muito maior ao quê? Eles dão um privilégio muito maior ao que foi decidido, algum precedente judicial, do que até mesmo que a lei. Às vezes a lei já não se molda mais o caso. E hoje o Brasil, a gente está nesse meio caminho. A gente tem uma raiz civil law muito grande e a gente está indo. Até eu tenho um professor, o Fred Dier, ele diz que a gente está no Brazilian Law. A gente já não é mais civil law, a gente não é tão focado tanto nas leis, mas a gente ainda não chegou no common law, onde existe leis, existe, mas as leis são mais gerais. A gente dá muito valor aos costumes e muito valor às decisões judiciais. Uma coisa que é decidido, faz isso. E aí que gera, como a gente está nessa transição, aí que gera esse pavor em vocês. Quando eu viro e falo o seguinte, olha, o STJ decidiu assim e vai ser assim. O STF decidiu assim e vai ser assim. Mas a Constituição está escrita assim, assim. Aí eu viro e falo, gente, o STJ, o STF é a voz da Constituição. Se o STF interpretou, é o que vale. É o que vale. Mas não está escrito. Você está entendendo? Então, é uma questão de cultural e dessa construção jurídica. Então, vocês primeiro têm que lembrar, têm que começar a ter em mente que existe essa diferenciação. Tá, seguindo em frente. Vamos, então, colocar um outro ponto aqui para a gente discutir.
Leiam para mim o artigo 61. Deixa eu ver se vocês estão aí com o Vadimeco. Lê para mim aí, ô Moisés. Você consegue ler aí? Tá com o Vadimeco aí? Flamenguista. Tá me Eu artigo escutando? 61. Bom dia. Bom dia. A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro ou comissão da Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou do Congresso Nacional, ao Presidente da República, ao Supremo Tribunal Federal, aos tribunais superiores, ao Procurador-Geral da República e aos cidadãos, na forma e nos casos previstos nesta Constituição. Lê o parágrafo segundo para gente, por gentileza. A iniciativa popular pode ser exercida pela apresentação à Câmara dos Deputados de projetos de lei subscritos por, no mínimo, 1% do eleitorado nacional, distribuído pelo menos por 5 estados, com não menos de 0,3% dos eleitores de cada um deles. Obrigado. Então vamos lá. Vamos fazer algum... Obrigado, Moisés. Pode desligar isso. Bora. Pessoal, então vamos fazer as primeiras ponderações. Eu já havia falado isso para vocês e hoje eu vou reafirmar. Nós temos algumas espécies de leis. A lei que a gente está mais acostumado, que é a lei do dia a dia que a gente tem, é aqui, a lei ordinária. Toda vez que você vê que tem lá na Constituição falando assim, olha, vai ser mediante lei vai ser autorizado, blá blá blá. Falou lei, é lei ordinária. O que é a diferença dessa lei ordinária para outra lei? A lei ordinária, para ela ser aprovada, ela precisa de quê? Ela precisa de maioria simples. Então, por exemplo, a nossa sala ela tem, sei lá, vamos chutar que ela tem 70 alunos. Agora, online aqui comigo, tem 37 alunos. Junto comigo, 38. Então, o que é maioria simples? Eu vou ver o quórum dos presentes, vou fazer uma votação, os presentes aqui, se der maioria dos presentes, foi aprovado. Em regra, é assim. Claro, a gente tem umas peculiaridades que eu vou explicar daqui a pouco. Tem um monte de peculiaridade aí nesse trâmite legislativo. Nós também temos as leis complementares. As leis complementares são leis que somente quando a Constituição estabelece, olha, vai ser mediante lei complementar. Um exemplo de lei complementar que a gente tem é a criação do imposto sobre grandes fortunas, que até hoje não foi criado, e agora, com essa questão da Covid, o pessoal está movimentando aí, né, que está querendo, mas não vai passar, por quê? Quem que financia a campanha? Gente rica. Então, gente rica que financia a campanha. Então, você acha que essa gente rica vai deixar que isso passe? Não vai. Os nossos congressistas, você acha que o velho da van vai deixar que você acha que o velho da van vai deixar que passe isso? Se o dono do Madeiro vai deixar que imposto sobre grandes fortunas vai passar? Não vai fazer lobby. Tanto com o presidente, tanto com os respectivos deputados. Então, a gente tem que entender esse tipo de situação. Passado isso, pessoal, a gente tem que levar em consideração também, então, são esses dois pontos. Tem também a questão do empréstimo compulsório, é um outro exemplo que a gente tem de lei complementar. Empréstimo compulsório é um tributo do qual o Estado, igual a gente está em calamidade pública por conta do Covid, se por acaso der na cabeça aí do presidente, se por acaso der na cabeça aí dos governantes, no ente, na esfera federal, pode ser criado um empréstimo compulsório. O que é um empréstimo compulsório? Eles vão lá na sua conta, vão reter algum valor, pegar emprestado para ajudar no combate da Covid. Vão devolver, conforme a lei, não sei que dia, não sei que correção, mas vão devolver. Por que eles até agora não fizeram isso? Porque é desgaste. A gente, no Brasil, a gente já teve o ranço do caso do Collor, que na verdade ele não fez empréstimo compulsório, mas ele fez bloqueio de dinheiro. Então, isso foi um dos pilares para ele perder o cargo dele. Então, para evitar esse tipo de situação, hoje os governantes evitam ao máximo esse tipo de postura. Tá. Seguindo em frente, a gente vai falando sobre a questão. Olha o artigo 61 novamente. Ó.
A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro ou comissão da Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou do Congresso Nacional. Então, vamos por partes. Qualquer membro qualquer membro da Câmara ou do Senado, qualquer deputado, virei deputado hoje, posso mandar um projeto de lei? Posso. Membro de comissão da Câmara, ou a comissão, membro de uma comissão de parlamentares, a frente parlamentar progressista, a bancada evangélica, uma comissão de direitos humanos, qualquer um lá dentro da Câmara ou dentro do Senado, eles podem propor um projeto de lei. Também, quem pode? Presidente da República. O presidente da República, ele pode falar, olha, eu acho que esse tema aqui é relevante, eu vou fazer um projeto de lei. Na verdade, geralmente a gente não vê o presidente propondo um projeto de lei, por uma simples razão. Ele tem um poder maior que dá uma garantia mais efetiva e mais rápida. Se eu entro com um projeto de lei, eu tenho que esperar a tramitação inteira, não é? Para poder valer. O que geralmente os presidentes fazem? Entram com medida provisória. Tá vendo aí que todo dia o Bolsonaro sai uma medida provisória, já está valendo no outro dia? Por conta disso, que as medidas provisórias, ela inverte a ordem. Olha só, a ordem natural é o quê? Primeiro você vai para o poder legislativo, depois chega no executivo para ele validar, e só aí que vai valer. Na medida provisória é o contrário. O poder executivo já emite ela já está valendo, e depois que ela vai ser aprovada ou não pelo poder legislativo. Então, você está vendo que ele inverte as ordens, mas existem alguns requisitos básicos para existir esse tipo de situação. Então, não é todo caso que a gente vai ter não é todo caso que a gente vai ter essa situação. Passado isso, vocês estão vendo que o presidente, ao STF e também ao Tribunal Superiores. STF, Tribunais Superiores, Procurador-Geral da República, só são permitidos projetos de lei atinentes às situações deles, a propor projetos de lei referentes a atividades dele. Por exemplo, o presidente do STF quer mudar alguma coisa na formação ou no salário do Poder Judiciário. Então, ele tem a competência e ele que vai propor essa proposta de lei. Então, somente eu não posso pegar o presidente do STF, ai, que vontade louca de criar um crime, ai, que vontade louca de agora eu acho que casamento com homem e pato vai ser válido no Brasil. Ele não pode entrar nisso. Ele só vai mediante temas que são referentes à atividade dele, a atividade que ele tem, tanto lá o Tribunal Superior e o Procurador-Geral da República. Por isso que fica muito restrito geralmente a questões da estrutura do órgão. Eu quero aumentar, eu quero dividir o Poder Judiciário, eu quero criar mais tribunais, eu quero aumentar aqui uma competência dos juízes, enfim. Aí, como são atinentes essas práticas, aí que eles vão atuar. E nós temos também aos cidadãos. Então, os cidadãos também podem propor projeto de lei? Gente, pode. Nós podemos propor projeto de lei. A gente não precisa ficar refém dos governantes. Porém, como é que é feito aquele projeto de lei por nosso? É que nem lá no parágrafo 2º do artigo 61. O parágrafo 2º do artigo 61, ele estabelece para a gente uma regra, e a gente até brinca e coloca que é a regra do 1503. O que é a regra do 1503? A regra do 1503 é o seguinte, pessoal, só vou pedir para vocês não mandarem por enquanto, não, a RA, deixa mais para o finalzinho, tá? Senão, porque geralmente eu olho achando que é pergunta. O que é a regra do 1503? Leiam para mim, deixa eu puxar alguém aqui para ler para a gente. Vê aí. Samuel, tá aí? Samuel Oliveira? Se tiver, lê para mim o parágrafo 2º do artigo 61. Samuel. Como é que a gente vê, né? Gustavo, tá aí? Gustavo Carlos? Vamos ver. Então, tem microfone aí, Gustavo?
Manda aí, manda ver. Então, liga o microfone aí, Gustavo, e lê o parágrafo segundo do artigo 61 novamente para a gente. Vou até colocar aqui na tela para te facilitar, ó. Vou até colocar na tela para facilitar para você. Lê aí, ó. Parágrafo segundo. Vamos lá. Não estou escutando, Gustavo. E agora? Agora sim. Manda ver. O parágrafo 2º, né? Isso, do artigo 61. Certo. A iniciativa popular pode ser exercida pela apresentação à Câmara dos Deputados de projeto de lei subscrito por, no mínimo, 1% do eleitorado nacional. Pausa. Olha só, 1% do eleitorado nacional. Olha só, por isso que eu coloquei a regra do 1503, vocês lembrarem. 1% do eleitorado nacional. Ó. Então a gente tem que ver quantos eleitores a gente tem no Brasil. 1% dele tem que ter assinado. Tem que ter assinado. Por isso já viram quando tem aquelas correntes aí na internet e tal. Vamos mandar, a gente tem um projeto de lei, manda aí, assina aí virtualmente. Hoje eles têm até aceitado isso, já vi que o Congresso até aceita. Pode ser de forma eletrônica, não tem nenhum tipo de problema. Mas tem que ser 1% do eleitorado nacional, continua. Distribuído pelo menos por 5 estados. Olha só. Então vamos lá. Primeiro, tem que ser 1% do eleitorado nacional. Por que eles exigem 1% do eleitorado nacional? Para mostrar que não é tipo assim, a turma de direito lá na Unip de manhã quer criar uma lei para que as faculdades só comecem a ter aula depois das 11 horas da manhã. Porque 8 horas, 8h30 é muito cedo. Você está entendendo? Não pode ser porque um grupinho pequeno está querendo, não. 1% do eleitorado nacional no nosso país, aí já demonstra que é algo extremamente relevante para a população já tem entrado. Então, 1% distribuído pelo menos em 5 estados. Também para ver que, tipo assim, não é coisa só do povo lá de Goiás, não. Lá do Goiás, como o povo gosta de falar, né? Os de fora. Lá do Goiás, não. É coisa que está tendo, vários estágios estão se movimentando aí nesse sentido. E aí, pode continuar. Com não menos de 0,3% dos eleitores de cada um deles. Então, a gente tem que pegar esses 0,3% por cento de eleitores, não cada um deles é ter pelo menos 0,3%. Porque senão, o que você ia pegar? Você ia pegar, sei lá, 1 milhão de votos aqui no estado de Goiás, aí lá em São Paulo você pega um voto. Aí, ó, já tem votação. Em São Paulo um voto, Distrito Federal um voto, Pará um voto. Aí você fala assim, aí, ó, já tá vendo? Eu consegui em 5 estados. Aí você conseguiu um voto em cada um. Isso não demonstra uma representatividade. Tá vendo? Obrigado, Gustavão. Pode interromper seu áudio aí. Então, nesse sentido, vocês estão vendo como que desenvolve? Estão vendo como que a regra ela é feita? Então, a regra é feita, ó, 1% do eleitorado, distribuído em pelo menos 5 estados, com pelo menos 1/3 dos eleitores de cada um dos estados. Para que tudo isso? Para evitar uma manobra de algum grupinho pequenininho querer burlar e querer emplacar, levar um projeto de lei que não vale. Ah, gente, trabalho demais? Trabalho demais. Muitas das vezes, não é muito mais fácil chegar num deputado e pedir para ele propor? Pode ser. Só que aí você tem que entender que tem algumas questões que a gente tem que levar em consideração. Quando o povo faz um projeto de lei desse, os deputados já começam a ver que há uma movimentação popular, que é um interesse do povo naquele sentido. Então eles tomam um certo mais cuidado. Porque eles sabem que até mesmo se eles votarem contra isso daqui, pode ser que dá mal para eles. Por exemplo, a lei da ficha limpa, a ficha limpa, que contra a corrupção e tal, que só pode candidatar quem tiver a ficha limpa, ela foi uma lei de iniciativa popular. Galera começou a assinar para exigir isso, que só quem fosse ficha limpa poderia se candidatar.
E aí eles levaram lá. Salvo engano, o projeto teve algum vício, teve algum probleminha na hora algum probleminha lá. E aí um deputado lá virou e falou assim, não, já que está com vício, mas a população demonstrou que ela quer, pode deixar. Então esquece daí que eu vou propor aqui. E aí, quando você vai propor um projeto de lei, seja pelo Congresso, seja iniciativa popular, você tem que mandar o projeto, uma minuta. Você tem que mandar, por exemplo, o que você quer. Aí você vai escrever o que tem nesse projeto. Artigo 1º, papapá, artigo 2º, papapá. E esse projeto é que vai ser julgado. Se vocês procurarem, toda vez que você pega um projeto de lei aí, ele está lá escrito isso. Toda vez que você pega um projeto de lei, ele, no finalzinho dele está escrito assim, justificativa. Eles colocam lá a justificativa por que a gente quer esse projeto de lei. E no caso de uma grande manifestação popular, só que somente no Estado, não vale. É isso que eu estou falando, Pedro. É mais, se tiver uma grande manifestação popular, mas somente no Estado, então que ele articule com um deputado, para esse deputado comprar a briga deles e o deputado ou o senador apresentar o projeto de lei. Mas se tiver um grande, nossa, aquele Estado está bombando, está querendo, eu estou querendo muito, mas é só um Estado. Porque para iniciativa popular, precisa ter essa divisão, precisa ter essa distribuição. Por quê? Nós somos um país grande. Porque senão você pega lá São Paulo. Se fosse assim São Paulo, que é o povo mais articulado, o povo que mais gosta de manifestação, o povo que está mais por dentro das coisas, eles fazem lá uma movimentação e eles vão apresentar projeto de lei todos os dias e às vezes a maioria dos projetos de lei contra até mesmo interesse do resto do país. Por isso que a gente exige essa divisão, por isso que a gente exige esse quórum mínimo. É para até mesmo nos proteger disso. Ah, não, tá muito difícil, né, Heron? Beleza, se tá muito difícil, então que você, da próxima vez, coloque lá no Congresso Nacional pessoas de responsabilidade, para que você, falando para eles, eles criam um projeto de lei. Vou trazer isso na esfera municipal. Eu já incentivei um deputado, um vereador, a ele criar um projeto de lei. O vereador estava lá falando, ele uma vez conversando comigo e tal, eu falei assim, olha, vereador, precisava muito de um projeto de lei no sentido tal, na época eu trabalhava no PROCON, nesse sentido tal, para regulamentar uma parte aqui, ele, boa ideia, ele fez o projeto de lei, mandou para frente e foi aprovado. Então, é muito mais fácil do que você ficar articulando, botando gente para assinar e tal, tem essas questões. Tá, então, essa primeira parte, vocês viram como que se desenrola. Agora, a própria Constituição, no seu parágrafo 1º, ela estabelece algumas situações em que são de iniciativa privativa do presidente. Somente o presidente é que pode criar leis sobre esse tema. Então, coloque na cabeça. Aí, ó, isso aqui o presidente manda. Isso aqui ele que pode propor. Ele vai propor, não vai significar que ele propôs vai ser aprovado, não. Mas só ele que pode propor. Ninguém mais pode propor projeto de leis nesse sentido. Vamos colocar isso aqui? Vou colocar aí na tela para a gente ler junto. Aí eu vou escolher alguém, deixa eu escolher aqui alguém aqui, de preferência quem está sem câmera, só para... Deixa eu ver aqui, deixa eu ver. Ludmila, tá aí? Ludmila Mendes. Se manifeste, por gentileza. Ludmila. Vamos ver então. Kelly, tá aí, Kelly? Ressalto que estou anotando quem não está respondendo, viu? Breno, tá aí? Oi, professor. E aí, Brenão? Beleza? Vou aqui então colocar um negócio aqui. Kelly, daqui a pouco eu te chamo, então. Você vai colaborar também. Aguenta a mão aí um pouquinho, que agora o Breno vai ler uma parte aqui e você vai ler a outra, tá? Vamos lá? Vamos colocar então essa primeira parte aqui para vocês. Compartilhar a tela com vocês. Lê para mim o artigo que está na tela, o artigo 61, parágrafo 1º, o parágrafo 1º e o inciso 1º. São de iniciativa privativa do presidente da República as leis que fixem ou modifiquem os efetivos das Forças Armadas
Pausa. Olha só. Então, são de iniciativa privativa. Somente o presidente, somente o Bolsonaro é que ele pode criar um projeto de lei. Ah, mas se for o Dudu Bolsonaro, é filho dele. Não pode, ele é deputado. Ah, mas se for o outro lá, não pode. Somente o Bolsonaro, o presidente, o pai, é que pode criar um projeto de lei que fixa ou modifica o efetivo das Forças Armadas. Então, porque o presidente é o que é o chefe maior das Forças Armadas. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo, lê para mim, esse é o segundo. Disponham sobre criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autárquica ou aumento de sua remuneração. Olha só, disponham sobre criação de cargos, funções ou empregos na administração pública e administração direta e autárquica ou aumento de sua remuneração. Isso aqui eu até vou voltar para mim, para a gente discutir. Para vocês verem, para a gente não ser iludido. Eu estava na prefeitura de Goiânia e aí existe um princípio que a gente chama de princípio da simetria. Tudo que tem lá na esfera federal, você repassa também para o estadual e também se repassa para o municipal. E aí, eu trabalho na controladoria e aí veio lá um inteligente e falou assim, nossa, a gente tem que garantir o aumento do nosso salário aqui, dos nossos funcionários. Nós temos que aumentar, não é possível que a gente fique com esse salário tão ruim. Todo mundo consegue aumento e a gente não consegue. Aí o que os bonitos falaram? Bora fazer então um projeto de lei que a gente vamos minutar aqui, já vamos fazer um rascunho de um projeto de lei que vai aumentar o nosso salário, porque eu tenho um vereador que é amigão meu, que é brode nosso, e esse vereador vai apresentar. Aí mandou o vereador super brode, o vereador, olha gente, eu apresento, mas você lembra de mim, hein? Eleição chegando aí, reeleição, vocês votem em mim novamente. Isso vocês veem que eu sou a favor dos funcionários públicos. E aí eu olhando isso, gente, ele tá passando vocês para trás. Não, mas ele é muito amigo nosso. Ele falou que vai apresentar. Eu, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Existe a questão de iniciativa. Somente o prefeito, somente o chefe do Poder Executivo é que pode apresentar projetos de lei que vai criar cargos, funções, e o aumento de sua remuneração. Então, o aumento do salário dos funcionários públicos da administração direta, dos funcionários públicos da prefeitura, só pode ser feito por meio de quê? Por meio de projeto de lei do prefeito. Depois que o projeto de lei do prefeito for apresentado, aí os vereadores podem dar palpites. Não para aumentar. Ele não pode aumentar o rombo. Nós vamos aumentar aqui o salário de 6 para 10. Não, eles não podem alterar isso. Eles podem alterar dentro do que está ali proposto. Dentro do que está ali proposto, eles podem alterar, modificar da forma que eles quiserem. Agora, propor somente o prefeito. Você acha que o prefeito ia propor um projeto de lei desse? Não. Não. Então, qual que é o lobby que você tem que fazer? Você tem que chegar lá e botar pressão em quem? No prefeito. Prefeito, apresenta o projeto de lei. Apresenta o projeto de lei bosta. Apresenta o projeto de lei ruim. Porque se apresentar um projeto de lei ruim, lá a gente conserta ele. Lá os vereadores conseguem consertar, a gente consegue fazer o lobby, a gente consegue fazer ajustes nele. Mas se o senhor não apresentar o projeto de lei, não, nada feito. Então, por exemplo, quando você vê os servidores aí, o IBAMA, um servidor aí de um ministério, fala, meu salário está pequeno demais e tal. Somente o presidente pode fazer uma proposta de lei para aumentar. Somente. Tá vendo? Somente o presidente para os funcionários da administração pública dele. E no caso lá do legislativo, quem que vai propor? Quem vai propor vai ser o presidente da Câmara, o presidente do Senado. E lá na verdade eu trabalho no Poder Judiciário. Quem que vai propor isso? O presidente do Tribunal de Justiça, o presidente do STF. Então, se quer aumentar o salário do STF, quem vai propor o projeto de lei? O próprio presidente do STF. Cada um no seu quadrado. Aqui eu só estou falando da administração pública direta, na parte do executivo. Então, entendam isso. Mais uma vez, quebrando um mito que vocês acham que o presidente manda em tudo. Até mesmo onde ele tem poder demais, é limitado dentro do executivo. Ele não bota o dedo dele no legislativo, nem no poder judiciário.
Então, vamos continuando aí. Kelly, tinha falado aí que você não tinha visto. Tá aí? Liga seu microfone, por gentileza. Dá um Tô sinal aqui, de tá vida. vendo? E aí, beleza? Faz o seguinte, lê para mim, dentro lá do artigo 61, o inciso segundo, pode ler para mim o B? Você tá com o Vadmeco aberto? Ou você quer que eu coloque, compartilhe para você? Coloca para mim, por favor, aí Vou na colocar tela. então, peraí. Tá na tela. Lê aí, ó. Lê esse B aqui, ó. Só um minutinho. Tá ok. Organização administrativa e judiciária, matéria tributária e orçamentária. Serviços públicos e pessoal da administração dos territórios. Então, você está vendo aí como que ele vai fazer. Lê também o C. Servidores públicos da União e territórios, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria. Redação dada pela Emenda Constitucional número 18. 1898. Quando você precisa ler a redação nesses parênteses assim, não. Deixa eu só falar uma coisa para vocês. Vocês viram que recentemente houve uma briga aí com a questão de alguns benefícios que os servidores do Estado eles estavam perdendo. Quem propôs o projeto? O governador. Somente o governador. Ele tem essa competência privativa de falar de como que vai ser, como que vai se estabelecer, como que os benefícios, tirar benefício e tal. Então, sempre quem pode propor esse tipo de projeto, somente o governador. Eu queria fazer, a gente vai montar aqui, vamos fazer um projeto de lei de iniciativa popular. Pode? Não pode, porque está escrito nesse parágrafo que isso é de iniciativa deles. Lê para mim o D. Organização do Ministério Público e da Defensoria Pública da União, bem como normas gerais para a organização do Ministério Público e da Defensoria Pública dos Estados e do Distrito Federal e dos territórios. Obrigado. Nós vamos estudar sobre essas funções essenciais da justiça mais à frente, mas eu quero que vocês entendam que Ministério Público, assim, nós temos executivo, legislativo, judiciário. E aí, o Ministério Público, ele meio que está ligado nesse organograma ao Executivo. Ele não se sujeita ao Executivo, ele não é subordinado ao Executivo, porém, ele está ligado a ele, questão financeira. Então, ele está ligado a ele. Defensorias públicas também estão ligadas. Então, só para vocês entenderem por que nessa regra coloca eles vinculados ao presidente da República, principalmente aqui da União, né? A questão do Ministério Público da União e da Defensoria Pública da União. Então, eles são sempre vinculados a isso. Leu Criação e extinção de ministérios e órgãos da administração pública. Observado o disposto no artigo 84, não sei que inciso é esse. Inciso 6. E leu para mim. Militares das Forças Armadas. Seu regime jurídico, provimento de cargos, promoções, estabilidade, remuneração, reforma e transferência para a reserva. Obrigado. Pode fechar seu microfone. Obrigado pela participação. Pessoal, então, vocês estão vendo aí que quando a gente está tratando dessa situação, quando a gente está tratando aí de somente o presidente pode criar projetos. E aqui falou de uma parte bem legal. Você lembra quando o Bolsonaro ele entrou? Ele falou o seguinte: vou acabar com esse tanto de ministério. Tem um monte de ministério aí que não precisa, tá ok? Vamos colocar aí 15 ministérios, tá muito bom, papapá. Aí o que aconteceu? Aí ele saiu cortando. Falou que ia cortar muito, na época tinha 35 ministérios e tal. Simplificando, eu não sei quantos ministérios estão aqui, mas ele não cumpriu o que ele falou, porque ele viu que não dava para fazer dessa forma. Ele quis cortar alguns ministérios, isso aqui não pode, porque precisa disso para outra coisa. Por exemplo, ele quis criar, ele queria unir o Ministério da Agricultura e do Meio Ambiente. É a mesma coisa você botar tudo junto, a raposa e a galinha, para cuidar do mesmo dos ovos. Então, de um lado, o Ministério do Meio Ambiente está querendo proteger o meio ambiente, o Ministério da Agricultura está querendo saber até onde pode ir adentro do meio ambiente. Então, isso gerou uma polêmica muito grande, gerou um problema. Mas quem que pode propor tudo isso? O presidente da República.
Se o Bolsonaro der na ideia dele e falar assim, olha, eu quero que acabe com esse tanto de ministério, eu vou deixar agora só 5 ministérios. Ministério da Economia, Forças Armadas, Ministério da Justiça, e a Damares lá, e mais outro. 5, da Educação. 5, ele pode? Pode. Só que aí as outras competências ele tem que incluir em algum outro lugar aqui. Algum outro lugar, porque é onde os auxiliares deles vão ajudar. É o que aconteceu, por exemplo, com a cultura. Antigamente existia um Ministério da Cultura. E aí, como ele extinguiu o Ministério da Cultura, o que ele acabou fazendo? Ele incluiu o Ministério da Cultura por dentro de outro, transformou ele como sendo uma secretaria especial. Mesma coisa, só mudou o nome, para te falar a verdade. Só mudou o nome. Então, não alterou nada, que hoje a gente tem a Regina Duarte, que é a ministra. Então, vocês vão vendo como que é esse desenvolvimento. No município de Goiânia também, por eu ter sido servidor, eu acompanhei muito isso. Toda hora a gente tinha algum tipo de situação. Olha, entrou um novo prefeito, reforma administrativa. Muda a organização, muda os valores que você vai ganhar, muda quem você vai se sujeitar, muda tudo. Todo o organograma de como é a divisão muda lá. Então, ele pode fazer isso. Tá. Um outro ponto que a gente deve ser levado em consideração. Leiam para mim o artigo 64. Deixa eu procurar aqui outro aqui para ler para mim. Deixa eu ver aqui. Jonas, está aí? Se manifeste, Jonas. Liga o microfone aí, Jonas. Lê para mim o artigo 64. Você está com o Vadmec aberto? Ah, tá. Então, beleza. Deixa eu ver aqui. Tuana. Tá aí, Tuana? Tá o microfone aí? Manifeste se tem microfone. Lê para mim o artigo 64. Vamos participar aí, mas eu até coloco aí para vocês. Olha só. Vou compartilhar a tela. Tuana, help me. Eu coloquei aqui, ó. Coloquei aí na tela. Ah, você não está conseguindo abrir o microfone. Tá. Então, vamos colocar alguém aí. Moisés, já você está aí? Lê pra gente, por favor. Lê o artigo. Tá na tela. A discussão e votação dos projetos de lei de iniciativa do Presidente da República, do Supremo Tribunal Federal e dos Tribunais Superiores terão início na Câmara dos Deputados. Obrigado. Então, você está vendo aqui, ó, Presidente da República, Presidente do STF, os outros presidentes, o que acontece? Quando você coloca dessa forma, eles vão iniciar aonde? Eles vão iniciar lá na Câmara dos Deputados. Por que iniciar na Câmara dos Deputados? Pelo seguinte, ó, deixa eu explicar para vocês. Não tem duas casas? Tem duas casas. E vocês vão ver que daqui a pouco eu vou regulamentar isso, eu vou mostrar isso para vocês, que quando você tem duas casas, sempre começa o procedimento em um lado e começa o procedimento numa casa, de um projeto de lei, e esse procedimento vai para outra casa. É uma casa que a gente primeiro fala, que é a casa iniciadora e a casa revisadora. Então, começou numa casa, vai para outra. Começou na outra, vai para outra. Porém, esses projetos de lei que vêm do presidente, que vêm do presidente do STF, presidente dos tribunais superiores, obrigatoriamente elas começam na Câmara dos Deputados. E projeto de lei de iniciativa popular também inicia-se na Câmara dos Deputados. Então, olha só. Então, a gente tem além disso, a gente tem algumas fases. Leonardo, tá aí? Leonardo Carvalho, tá aí? Leonardo, liga o microfone aí, eu vou colocar um negócio, você fala para mim as fases do processo. Vou te colocar aqui, ó. Lê para os colegas as fases do processo legislativo.
Fala, Leonardo. Então, Marçal, tá aí, Marçal? Lê para mim aí o que está na tela. Alô? Isso, estou escutando. Iniciativa, emendas parlamentares, votação, sanção e veto, promulgação e publicação. Tá vendo aí, pessoal? Vocês estão vendo como é que é? As fases do processo legislativo é desse jeito. Então, primeiro a gente tem a iniciativa, nós vamos ter a iniciativa que pode ser do presidente, pode ser a nossa, lá da população, pode ser feito por meio de do deputado, não tem nenhum tipo de problema. Nós vamos ter esse tipo de situação. E também, depois que é feita essa iniciativa, o que a gente vai ter? As emendas parlamentares. O que é emenda parlamentar? Um parlamentar, eu chego lá o presidente, o presidente ou um outro parlamentar, o que ele faz? Ele vira e estabelece a seguinte forma. Ele vira e estabelece, olha, gente, eu quero que aconteça isso, 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 assado. Eu quero que um projeto de lei, que todos os alunos que vierem para a aula liguem a câmera. Aí, botei isso na lei. Aí chega lá um deputado e fala assim, salvo os que estiverem com a câmera quebrada. O que é isso? Uma emenda. O parlamentar, ele trouxe uma emenda até mesmo para tentar ver se ele melhora o projeto de lei. Aí chega o outro, não, mas se for assim, todo mundo vai querer falar que a emenda que o microfone tá quebrado, então vamos criar lá um novo artigo. Para falar que o microfone está quebrado, deve haver uma comunicação prévia ao professor. Ponto. Você está vendo? Olha só, por isso que às vezes a gente pega um projeto de lei que ele começa de um jeito, e no final ele muda. Porque cada um vai dar um palpite, cada um vai dar um pitaco em alguma situação. E pode isso? Pode. Porque a casa de se debater, o local de se debater leis é o Congresso. O Congresso vai fazer isso. A função dele, uma das funções dele é essa: debater leis, criar situações para a gente ver o que pode fazer, o que vai deixar de fazer. Então, quando a gente analisa essa situação, a gente começa a ver que pode ter essa nova dinâmica, Por isso que quando você... igual, Código de Processo Civil. Vocês já estão estudando processo civil, gente, ou não? Isso, né? Vocês já estão? Código de Processo Civil de 2015. O projeto de lei dele, acho que foi de 2008, 2010, não lembro agora. Eu sei que ele demorou muito para ser aprovado. Eu até brincava, falei assim, eu me recuso a ler qualquer coisa antes da aprovação. Porque muda demais. Muda demais. Só para vocês terem noção, tá tendo, agora por essa questão da Covid, está tendo alguns projetos de lei que seriam um regime jurídico de transição. O projeto de lei que foi apresentado por um senador, ele estava querendo falar que, por exemplo, quem trabalhasse, quem tivesse algum prejuízo financeiro, não precisava pagar o aluguel nesse período, de agora até setembro. Foi o projeto que foi apresentado. Não teria que pagar o aluguel, só teria que pagar depois. Só que aí o que aconteceu? Chegou lá no Congresso e falou assim, pô, isso aí vai dar merda. Porque um monte de gente também sobrevive do aluguel. Como é que eu vou falar que ele não precisa receber? Aí ele vai sobreviver do aluguel, aí ele também vai falar, então tá bom, não vou pagar mais o banco, não vou pagar tributo, porque eu não estou recebendo. A lei me permitiu que quem me pague não vem me pagar, como é que eu vou sobreviver? Tá vendo? Olha os efeitos, você está pensando? Então, o que eles fizeram? Retiraram isso do projeto de lei. Aí pensa, se eu tivesse estudado, se tivesse debatido, até um amigo meu, não, vamos debater sobre isso. Eu falei, não vou nem perder meu tempo, isso aí vai cair. Não deu volta, caiu. Quando a gente olha, tem alguns projetos, por exemplo, não sei se vocês viram aí, tem um projeto de lei que aqui no estado de Goiás que estava querendo que mensalidade, se fosse aula telepresencial, ia ser reduzida. O pessoal, aplaudindo, até que fim. Entendo eu que se tivesse projeto de lei, esse projeto de lei foi apresentado, se ele passar, ele é inconstitucional. Não pode o Estado tratar desse assunto. Olha só. Aí você fala, mas daí, será que eles não sabem disso? Sabem, mas jogar para a torcida. Lembre-se que eu já falei. Muitas vezes as pessoas jogam para a torcida. Muitas vezes eles sabem que eles não têm a possibilidade de manejar a ação. Mas é uma lei tão boa, Nairon. Certamente. Mas eles não podem fazer.
É a mesma coisa do Robert virar e falar assim, gente, pode ficar tranquilo que eu vou dar 10 para todo mundo na prova. Não é uma proposta boa do Robert? Excelente. Mas ele tem competência para isso? É ele que corrige as provas? Não. Então, por que ele tá prometendo alguma coisa? Mas aí chega a Damares e fala assim, nossa, Robert, você é fera, ó, best friend, ó. Nunca mais vou esquecer de você. Fiquei super grato. Se amanhã você quiser ser presidente de classe, eu vou votar em você. Aí chega a Hannah, que fala assim, não, gente, isso não pode, somente o Nairon. Aí ó, a Hannah ó, lutando contra a gente, contra o nosso interesse. Ela deve ser um deles também, comunista. Tá vendo como que é a jogada? Então, por isso eu falo, vamos tomar cuidado pra gente não ser iludido. Vamos tomar cuidado, a gente primeiro tem que saber o que pode ser proposto, de qual que é a competência. Depois que tem essas fases de emenda, que vai consertando, vai fazendo alguma coisa, vem passagem de votação. A votação pode ser tanto dentro de comissões, porque aí eles vão criando comissões dentro do próprio Poder Legislativo, tem a comissão, por exemplo, Comissão de Direitos Humanos, Comissão de Comércio, Comissão de Constituição e Justiça. Cada comissão vai olhar alguns pontos. Uma comissão vai ver se é constitucional aquela proposta, outra comissão vai analisar se tem dinheiro para pagar o que está sendo essa proposta, outra comissão vai ver se ela não está violando alguma lei. Tem várias situações dentro disso. Aí é dentro de regimento interno da Câmara e do Senado. Dentro do regimento interno, dependendo da situação, não precisa levar para o plenário. Dependendo do que for votar lá, já manda direto para o presidente. Agora, nós temos outras situações que obrigatoriamente tem que levar para o presidente. Obrigatoriamente. Fez isso, leva para o presidente, não, perdão. Leva para o plenário. Não vai para o presidente direto, não. Vai para o plenário. O que é o plenário? É aquele negócio lá que vocês viram. Pelo amor da minha mãe, pela justiça, pelo Ustra, voto sim, voto não. É aquilo ali. E aí vocês vão ver que lá no plenário existe as votações, em grande parte as votações são abertas, só algumas situações que elas são fechadas, mas para esse tipo de projeto elas são abertas. E muitas das vezes as votações elas podem ser pessoais ou elas podem ser simbólicas. Então, por exemplo, a bancada evangélica. A bancada evangélica, numa situação dessa, a bancada evangélica, nós estamos falando de um projeto de lei que vem falar sobre, sei lá, criminalização da homofobia. A bancada evangélica, logicamente, ela vai ser contra. Então, o que geralmente eles fazem? Olha, não vamos nem perder nosso tempo aqui, olha. A bancada evangélica é composta por esses, já se demonstra lá, já tem o rol. A bancada evangélica já fechou assunto, já fechou matéria, já fechou posição que a gente vota contra. Então, só aqui nós já temos 30 votos contra. Já libera 30 votos. Ou tem algumas situações que a bancada chega lá, o PSL, fala assim, olha, nós somos o partido do presidente, então nós vamos votar a favor do que o presidente propôs aí. Nós já estamos, a bancada vai votar a favor dele. Já computa os votos todos. Ah, eu não concordo, eu sou um deputado que não concordo. Beleza. Então você vai lá e se manifesta, não concorda. Toma cuidado que depois pode acontecer que o próprio partido vai tentar te expulsar por infidelidade partidária. E quando você é expulso, você perde o cargo, porque o cargo não é seu, é do partido. Você só chegou lá por conta do partido. Então tem toda essa situação. A Catiele me perguntou aqui, quem será a autoridade competente para pôr diminuição do valor da universidade devido à situação que nos encontramos? Eu visualizo que da forma que, assim, eu estou visualizando com base com base em alguns julgados do STF. Eu entendo que somente a União, somente na esfera federal, deputado, senador, ou uma lei de iniciativa popular, é que pode criar essa competência. Porque os estados eles querem argumentar que eles estão fazendo isso com base na competência de legislar sobre o direito do consumidor. Eles o direito do consumidor de reduzir. Mas isso não é direito do consumidor. Isso aí não é uma norma de produção de direito do consumidor. Aqui eu estou estabelecendo normas de revisão contratual, tendo em vista uma pandemia. Nessa situação, o STF, em outras situações parecidas com essa, ele determinou que isso não é assunto de direito constitucional, não é assunto de direito consumidor, que é de matéria concorrente, que qualquer um pode tratar, mas sim matéria de direito civil. E matéria de direito civil é matéria privativa só da União. Tá vendo que são pequenos detalhes que a gente tem que saber? Então, eu vejo que se tiver uma situação dessa, possivelmente
pode cair com esse argumento. Professor, mas existem diversos deputados sem partido. Exatamente. O que são os deputados sem partido? Como a mamãe falei, nós temos até presidente sem partido, né? Por quê? Porque esses deputados, por algum motivo, eles viram e falam: olha, eu não concordo com a ideologia do partido hoje, não é o que eu queria e tal. Aí ele pode sair. Só que aí ele tem que comprovar que aí existe um procedimento, não é tipo assim, resolvi. Não, tem um procedimento que deve ser formalizado para demonstrar que, olha, eu não estou mais, ou eu vou trocar de partido. Existem algumas situações específicas em que os deputados, o presidente, por exemplo, né, ele pode sair daquele partido, alegando que o partido já não está mais de acordo com o que ele prometia. Mais ou menos seria isso. Ele tem que comprovar isso para ele não perder o cargo dele. Se por acaso for o contrário, o partido falar que ele está sendo infiel, ele perde o mandato. Já aconteceu de muitos deputados e senadores perderem o mandato porque foi considerado infiéis. Então, é uma questão, assim, bem peculiar, bem limítrofe. Ele tem que tomar muito cuidado, porque ele pode sim perder o mandato dele. Agora, você pega, por exemplo, ele está sem partido. Ele pode continuar sem partido? Não tem problema. Porém, se na próxima eleição, até chegar na próxima eleição, ele tem que ter um partido. Por isso que o Bolsonaro está correndo para criar o partido dele. O Bolsonaro está correndo para criar uma aliança, que ele tentou criar ele agora e não conseguiu. Então, para as eleições municipais, se elas tiverem realmente, que já ouvi gente falando que nem vai ter eleição municipal esse ano, que eles estão querendo fazer uma alteração aí na lei, até no mês da Constituição, para poder prorrogar o prazo do mandato dos prefeitos e vereadores mais 2 anos, e aí faz uma eleição geralzão para todo mundo em 2022, muda todo mundo, porque seria por medo de aglomeração e também questão financeira, né? Porque muitas verbas estão sendo destinadas para a saúde. Tá vendo como que é cheio de picuinha, gente? É muita picuinha, muito detalhezinho. Mas é como eu falo, a matéria que você vai vendo, que você vai entendendo. Vai começando a entender o porquê que a gente está debatendo e a gente não ser feito bobo. Depois da votação, votou bonitão e tal. Aí o que vai acontecer? Votou, tá tudo ok? Aí, votou, fez tudo bonito? Manda para quem? Manda para o presidente. Manda para o presidente. O presidente, na hora que ele receber aquele projeto de lei que foi votado, ele pode vetar ou não. Ele pode falar assim: olha, isso aqui para mim é inconstitucional. Isso aqui para mim não era matéria que a gente deveria fazer, ou está ofendendo a Constituição, ou blá blá blá. Ele pode fazer isso. Não tem essa. Estão em mandatos, é expulso. Vamos lá, os senadores não são considerados cargo majoritário. Não, os senadores, o sistema eleitoral deles, o Wesley perguntou, os senadores não são considerados cargo majoritário? A questão não é essa. A questão não é de ser considerado cargo majoritário ou não. A questão é de fidelidade partidária, de questão de fechar a pauta. O sistema que ele é eleito é pelo sistema majoritário, mas ele pode perder também da mesma forma. Da mesma forma pode ter. É a questão dos congressistas que fica mais forte isso. Aí, beleza, voltando aqui. Então, nisso, o presidente da República ele pode dar o veto dele, ou ele pode dar o veto dele e falar assim: olha, eu entendo que isso aqui é inconstitucional, isso aqui vai contra a Constituição, que é o veto que a gente chama de veto jurídico, ou ele pode dar o veto político. Olhei, não gostei desse projeto de lei, vou vetar. Não gostei, não é o que eu acredito. Vai ter o projeto de lei criou casamento homoafetivo. Não acho que deve ter casamento homoafetivo no Brasil. Ponto. Vou vetar. Ele pode fazer isso? Pode. Porém, a última palavra de projetos de lei é sempre de quem? Do Congresso. Então, se foi vetado aqui, o que acontece? Volta a matéria para o Congresso e o Congresso vai decidir. E aí, ao invés de ser reunião decidida pela Câmara ou pelo Senado, reúne a Câmara e o Senado, reúne o Congresso inteiro junto, senadores, deputados, e eles vão votar se eles vão derrubar ou não o veto do presidente. Aí teve gente que já me perguntou isso em outras ocasiões. Professor, mas aí é sacanagem. Então, que poder que o presidente tem? Então, é isso mesmo. A regra do jogo é essa. O presidente sabe disso. Só que aí o que acontece? Muitas vezes,
a gente tem que entender que o projeto de lei, às vezes até o próprio presidente propôs o projeto de lei, só que teve tanta mudança, ele falou assim, não, do jeito que eles alteraram aqui, eu não quero. E aí chega lá e ele veta. Ele vai tentar depois propor outro projeto, mas a palavra final sempre é de quem? A palavra final é sempre o Congresso. Dairon, então toda vez que o presidente veta, vai lá para o Congresso, cai. Não. Acreditem, não. Maioria das vezes, o presidente vetou, chega lá no Congresso, o Congresso não mantém o veto dele. Aí por isso que eu te falo, questão de articulação política. Articulação política. O presidente ele tem que ser articulado. Então, você vê, o Bolsonaro teve um monte de veto que foi derrubado do Bolsonaro. A Dilma teve alguns vetos também foram derrubados. Em outros momentos do país, a maioria das vezes os vetos não são. Vou dar um exemplo aqui do município de Goiânia. A maioria dos vetos do Íris não são derrubados pelo Câmara dos Deputados, da Câmara dos Vereadores. O Íris vetou alguma coisa? Mantém tranquilamente. Então, para você ver. Mas por quê? Articulação política. Geralmente, eles têm essa situação. Então, pessoal, é uma situação, é um caminho que é esse. Na próxima aula, eu vou até mostrar aqui para vocês, dar um spoiler da próxima aula, só para vocês verem aqui, ó, o que eu vou colocar para vocês, que a gente vai explicar esse caminho com muito mais cuidado. Olha só como é que eu vou colocar. Ó. Olha só o caminho, ó. Vou colocar o caminho, ó, casa iniciadora, projeto rejeitado, arquivado, projeto aprovado, casa revisadora, ó, todo o caminho até chegar no presidente da República. Tudo isso eu vou disponibilizar para vocês, toda essa questão vocês vão compreender, vocês vão visualizar de como que é feito. Beleza, pessoal? Então, basicamente, pessoal, é isso que eu tenho que falar hoje para vocês. A gente vai tratar mais disso na próxima aula, né? Na próxima aula a gente vai falar mais disso. Vou até tirar uma fotinha aqui de vocês. Diga um X, vocês vão aparecer. Deixa eu colocar aqui outra fotinha aqui. Ó, todo mundo. Então, pessoal, o que acontece? Viram que tem muito assunto ainda para a gente falar. Vocês viram que é uma matéria grande. Vocês viram que é muitos detalhes. Nós vamos ainda, acho que mais umas 2 aulas só falando de poder legislativo. Na próxima aula eu vou finalizar essa questão do projeto de lei e aí a gente vai começar o que dá muito pau, que é emenda constitucional. Emenda constitucional, como que a gente muda a Constituição. Aí vocês vão ver que é o fight, e vocês vão ver que está muito presente, até mesmo porque agora a gente está mudando a Constituição em vários pontos. Né? Nessa decisão da Covid, a gente tem que ter alguns pontos que devem ser mudados. Então, é muito relevante, muito importante a gente saber isso. Alguém tem alguma pergunta que eu escreveu que eu não respondi ou que por acaso quer fazer agora, ligando o microfone? A única pergunta é se já pode ir tomar um café ou escovar os dentes. Então, pessoal, bom ver vocês aqui novamente, sempre participando. Eu vou mandar, Mônica, o que acontece? Isso daí eu já estou disponibilizando lá na sala de aula, lá do Google, aquele Google Classmates lá, que a faculdade pediu para os professores abrirem. Então, depois você vê lá com a representante que tem um link para entrar lá nessa sala de aula do Google. Todas as aulas que eu dou para vocês, eu estou subindo para o YouTube e ainda estou colocando o material para vocês acompanharem. Todas desde a gente começou nesse momento. Dá uma olhada lá. Alguém mais? Então, pessoal, foi isso. Saudades de dar aula presencial para vocês, tá bom? Gente, espero que isso passe logo e a gente se veja. Fiquem com Deus. Até a próxima aula. Um abração.